Estamos de volta com o nosso Multiverso é Nosso, né, pessoal? E você é peça fundamental. Então manda um WhatsApp aí pra gente, 984410010. E ó, as mensagens estão chegando aqui, o pessoal dando oi. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Já eu vou ler, mas continue mandando. E nós vamos falar de um assunto muito interessante do ponto de vista da informação, né? Nós estamos recebendo 2 integrantes da Casa Guido, né, Ale? Isso. Que é uma instituição, é um espaço aí que nós temos muito, né? É uma referência no Brasil, nós temos muito orgulho deles. E nós vamos falar sobre diagnóstico precoce, vamos falar um pouquinho de câncer em crianças e adolescentes. Também vamos repercutir assuntos aí que tem pipocado na mídia, o caso da Preta Gil, que voltou, enfim, quando isso ocorre, se é comum ou não, porque são 2 pessoas que conhecem bem. A Lisiane Campoli, ela que é coordenadora coordenadora do projeto Diagnóstico Precoce da Casa Guido. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Lise, e ela está ao lado do, deixa eu ver aqui, Schneider Neves, eu tinha esquecido. Ele é assistente do programa de diagnóstico precoce da Casa Guido também. Obrigada, boa tarde. Por isso que somos uma dupla, uma ajuda a outra. Boa tarde, obrigado. Que bom recebê-los aqui, né, porque essa questão de diagnóstico precoce, eu lembro muito bem desde o início na Casa Guido, e eu já acompanho desde que começou mesmo como jornalista já, os folders que eles entregavam para os pais, porque falar em câncer infantil e de crianças, jovens, era ainda algo era um tabu, ninguém falava e não existia, mas existia, né? Como é que vocês estão hoje? Então, a gente tem intensificado, né, as nossas ações de conscientização, né? Exatamente por isso que antes as pessoas tinham até medo de mencionar a palavra, né, câncer. Sim. Ainda tem, né, um pouco disso, dessa resistência, mas é importante a gente lembrar que o câncer, apesar de ser uma doença rara em crianças e adolescentes, é a doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país hoje. Então, por isso é necessário realmente a gente trazer esse assunto para discussão, porque as pessoas precisam sim falar do assunto, né? E é o que nós temos feito, saído realmente igual o Schneider fala, né? Dos 4 portões, das 4 paredes da Casa Guido, para levar informação para o público em geral, né? Para estarem mais conscientes. Sim. Ô, Schneider, de que forma vocês levam essa informação além do rádio? Em todos os meios de comunicações, redes sociais, enfim, TV. E as propostas que a gente leva nos municípios, né? Para fazer palestras, fazer o matriciamento nas UBSs. E é dessa forma que a gente vai levando essas informações tanto para os profissionais que nós nos reunimos, né? Como para uma população em geral também, que às vezes também participam das nossas palestras, né? No momento que estamos lá. Sim, falei em tabu ali, né, agora há pouco. E vocês percebem, né, diante desse trajeto, que vocês estão percorrendo, que isso existe ainda? Existe. Seja em âmbito do familiar ou até mesmo os no profissionais, âmbito, né? Da medicina, ou da área da saúde? O tabu, eu diria que existe mais assim por parte das famílias, porque a gente vê até alguns casos suspeitos que chegam até nós, de familiares que têm uma certa resistência de que seja feita maior investigação assim na saúde da criança. Uma negação, então. Uma negação. Tá. No sentido assim, não vou fazer esse exame, não é câncer, e sabe? cada minuto conta num diagnóstico precoce. Cada minuto conta. Então, para nós, isso ainda é um problema, né? Isso é bem real, é bem corriqueiro. Mas entre os profissionais da saúde, eu não acho que seja o problema o tabu com eles, mas sim, talvez, como não é uma doença que os profissionais lidam no seu dia a dia, na sua rotina, não é algo tão corriqueiro, né? Então, muitas vezes, acaba passando desapercebido algum sintoma ou passa por outros diagnósticos, outras suspeitas, até se chegar ao câncer. Sim. E aí o tempo passa e a doença vai avançando. Esse é o nosso maior problema. Vocês que estão na linha de frente, estão na Casa Guido, né? Que vocês estão lidando com números, enfim, de tempos para cá. Tem aumentado
os casos? Não porque aumentou de fato ou há mais registros, mais diagnósticos. Vocês têm algum tipo de estatística de avaliação perante a isso? Então, nós temos o nosso mapeamento aqui da região, né? Que como nós atendemos ANREC, AMESC e AMUREL, né? São os 45 municípios, todo o sul do estado. Nós temos o mapeamento dos pacientes que vão ser tratados ali no Hospital São José e, consequentemente, são encaminhados para nós. Né? Desse perfil que nós temos, a gente percebe, sim, um aumento. E, na verdade, esse aumento até chega a ser pontual em alguns municípios. Então, até isso já gera, né, algum questionamento, assim, do porquê que estão acontecendo esse aumento. Será que é porque estão diagnosticando mais, né? Estão mais atentos realmente seria uma coisa boa, sintomas, né? Seria uma coisa boa. Ou se algo está levando a ter mais crianças, né, diagnosticadas com câncer lá. Então, isso é uma pergunta que a gente vai ter sempre. Sim. Mas isso nos leva a realmente estar olhando mais de perto esse município. E os casos estão sendo diagnosticados de uma forma mais precoce? Diante dessa que vocês estão propagando informação, né? Claro que ainda é começo, né? A gente está falando de quantos anos? A Casa Guido? 2 anos de programa. 2 anos de programa, é embrionário ainda, né? Porque precisa mudar um pensamento, né, Schneider? Vocês têm notado alguma coisa? Precoce, não. Sim. Nós temos ainda um caso que foi justamente uma palestra que fizemos e a mãe estava presente na palestra e 2 semanas depois ela já conseguiu exames, porque ela já havia tendo já algumas suspeitas, né? Mas ainda não tinha um diagnóstico conclusivo, então após a palestra ela insistiu e hoje a filhinha é nossa paciente. Sim. E ela estava na palestra como professora, Como né? professora. Por parte da escola, que ela participou dessa palestra e no fim da própria filha ela pôde aplicar esse conhecimento. Então em setembro ela começou, do ano passado, setembro, outubro começou o tratamento e já em dezembro já teve remissão. Ai, que bom. Sim. E quais são os casos mais comuns de câncer infanto-juvenil? Hoje a gente sabe que mais da metade dos casos vão ser de leucemia. Tá. Né? Dentro das leucemias ainda tem uns subtipos, né? Mas no geral as leucemias são o tipo mais frequente. Em segundo lugar são os tumores de sistema nervoso central, sendo os tumores cerebrais, assim, os mais frequentes. Né? Em terceiro lugar, varia um pouquinho de região para região do país, mas vai variar entre os sarcomas e os linfomas. Sim. Né? Então, aqui na região, normalmente os linfomas acabam ficando aí em terceiro lugar. Mas as leucemias são, assim, mais de 75% dos casos. Parado. Então, quais são os sinais? Vamos lá. Atenção, pais, né? Eu acho que esse tipo de informação nunca salva é demais, né? E vida, nunca é demais. gente. Até pra quem não é pai, né? Exatamente. O óbvio precisa sempre ser dito. A gente tem que estar sempre reforçando. Então, atento aos sinais. Quais são eles? Então, são muitos, né? Mas eu gostaria, então, de pontuar 3, que a gente costuma dizer, assim, que são um pouco mais específicos, né? Que é o aparecimento de caroços em qualquer parte do corpo. Isso sempre será um ponto de atenção. Só que aquele caroço que apareceu e permaneceu por mais de 15 dias, 20 dias, ele ainda é um sinal de maior alerta. Porque no começo ainda pode ser consequência de alguma outra doença viral, alguma outra situação. Passado esse tempo, não tem por que esse caroço permanecer lá, né? A não ser que seja realmente uma condição mais grave. Então, a gente sempre, né, aconselha que se procure a orientação médica com um caroço ali há mais de 20 dias. Normalmente, esse caroço ele pode aparecer em 3 regiões, né? Que seria a região de pescoço, axilas e virilha. São as regiões mais comuns, assim, para aparecer. Outro sinal, assim, bem importante para a gente mencionar é o aparecimento de manchas roxas espalhadas pelo corpo. Que, na verdade, isso vai ser bem diferente daquele roxo que a criança... Não é um hematoma. Não, que a criança tropeçou, caiu, bateu a canela e ficou roxo. Não, esse roxo tá tudo certo. Né? O problema desse roxo que eu falo é aquele roxo que aparece sem um motivo que justifique. Né? Por exemplo, a criança foi dormir e estava tudo certo. No outro dia acordou com um roxo no braço. Então, isso não pode acontecer. Né? Por que eu falo que ele é bem característico, né? Porque sabendo que as leucemias são o tipo de câncer mais frequente,
A grande maioria das leucemias, ela vai causar um descompasso ali em alguns componentes do sangue, né? No hemograma, quando a gente faz o exame de sangue, tem lá plaquetas. Normalmente as plaquetas caem e as plaquetas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Então, no momento que elas caem, a criança começa a apresentar, né, esses hematomas, esses roxos. Então, é um sinal bem clássico de alerta, né? Que a gente tem que colocar. Falamos do caroço, das manchas roxas. Qual o terceiro? Eu poderia mencionar vários, mas eu vou falar sobre a distensão abdominal, que é algo que não é tão conhecido, mas na nossa região tem sido bastante frequente os casos de tumores na região abdominal. Então a criança começa a apresentar aquela saliência na barriguinha, depois essa barriga vai crescendo, crescendo. Crianças até 10 anos de idade, normalmente assim, a primeira suspeita vai ser de verminose, que é a vermes, né? A bicha, o pessoal, cada um fala, cada um lombriga. Vocês já ouviram do tal do chá de formiga? Porque numa palestra... Chá de formiga? Sim. Ouviu? Não tô louco? Eu sou dessa época do chá de formiga. Chá de Nessa época, formiga. nós ouvimos na palestra. Eu nunca tinha ouvido tomar um falar. chazinho de formiga. Chá de formiga. Meu Deus. Mas era assim, a gente tinha a barriguinha assim, né, dos vermes que tinha. Sério? Né? Vai tomar um chá de formiga. Chá de formiga. Então, daí o povo recorre, né? Vamos dizer, a essas coisas. Mas assim, claro que primeiro serão investigados e descartados as possibilidades mais óbvias. Porque provavelmente vai ser uma verminose. Não é uma verminose. Às vezes é uma intolerância alimentar que está muito em alta, né? Muitas crianças desenvolvendo algum tipo de intolerância. Então, também pode promover, né? Essa distensão abdominal. Mas descartadas essas primeiras possibilidades, tem que lembrar que existe a possibilidade do câncer. E se os 3 estiverem associados, então é um alerta maior ainda, imagina. Assim como outros também. Como outros, febre, essas coisas, tudo pode dar. Isso, febre, cansaço, emagrecimento involuntário, né? Desânimo. Se for tumor cerebral, também a gente vai ter episódios neurológicos, né? Então, todo tipo de sintoma neurológico, a confusão mental, desmaios, convulsões, aí, né, vai para uma outra vertente, né, de tumores. E com diagnóstico precoce, que é a área de vocês, né, dentro desse projeto que tem na Casa Guido para levar informação para as pessoas, o diagnóstico precoce, o resultado do tratamento vai ser sempre muito mais positivo. Com certeza. O diagnóstico precoce sozinho, ele pode oferecer para o paciente até 80% de chance de cura. Sim. Sem considerar outras questões particulares do tipo da doença que o paciente tem, alguma coisa assim. Então, já assim, parte daí, né? Já parte dos 80%, só o diagnóstico precoce. Sim, porque assim, né, quando a gente fala em câncer, né, é uma palavra que tá tão pesada pra gente, mas a gente vê o quanto já se avançou em termos de tratamento, de qualidade de vida, né, de resultados positivos, tal. A gente vê aí várias descobertas recentes que podem proporcionar cura. Sempre que continuar lutando e com informação, porque uma hora isso aí vai acabar, né? E deixar de tirar essa palavra aí, tem que ter cuidado, tem que procurar profissional, mas tudo vai mas dar não certo. É uma sentença, eu acho que isso aí a gente tem que propagar também, né? A gente tem que trazer essa esperança, enfim, trazer autoestima e, enfim, as pessoas precisam disso. Eu imagino que o trabalho da Casa Guido, além de orientar sobre a doença, também dá esse suporte emocional para as pessoas, não só para o paciente, mas para a família, porque eu acho que isso também ajuda muito, né? Sim, acho que o Schneider pode comentar um pouco sobre isso, né, sobre a casa. Sim, esse suporte, esse apoio, além do paciente que recebe para o tratamento, tem também a questão da família, né? Porque ela também precisa ser direcionada e acolhida também, porque muitas vezes até a nossa psicóloga atende mais o pai, a mãe ou o irmão do que o próprio paciente. Somos muito leigos ainda, as crianças ainda não estão calejadas desse estigma que a gente carrega da doença, talvez né? elas lidem até um pouco melhor, melhor ensinem, que a né? gente, Com certeza. Essa paciente de diagnóstico precoce que eu mencionei, ela tem um vídeo dela que ela fala qual é o melhor remédio? Sorrir. É por isso que eu falei. Ela tem 5, 6 anos, né? Então, porque fala pelo cotovelo também, pelos cotovelos também. E ela te dá um sermão que tu nem imagina. Olha Mas ela tem um videozinho, até eu guardei esse videozinho.
que ela fala que o melhor remédio para qualquer doença é sorrir. É sorrir. E se a rede de apoio dela tá sorrindo, também ajuda mais ainda. Ai, Com certeza. Com certeza. Ó, o Messias diz o seguinte: um grande abraço a esses profissionais que deram um grande apoio ao meu sobrinho quando ele precisou. Valeu, Olha, que abraço. bacana. É isso aí, vocês devem escutar isso muito, porque vocês são o nosso orgulho. Sim. Aqui, ó, o Máfia tá conosco também, diz que: oi meninas, cheguei, estou na escuta, muito obrigada, Máfia, estava sentindo sua falta. E essa questão de voltar, né? A gente vê aí em casos em adultos, de mulheres, câncer de mama, que é o câncer mais, digamos, o que mais acomete as mulheres, né? Se eu não me engano, Sim. em termos de números. A gente vê o caso da Preta Gil, que é uma famosa, que anunciou que tá voltando, mas a gente vê isso no dia a dia também, de várias pessoas conhecidas, amigas minhas, que lutam e depois curam, mas que controlam, e é isso aí, né? É muito recorrente a volta? Olha, isso vai variar, depende de muita coisa, assim, não tem como a gente dizer assim, é muito frequente ou não. Tem alguns tipos de câncer que são mais característicos de, já num primeiro tratamento, já ser de sucesso, e não se tem estatísticas, assim, consideráveis de recidiva, assim como tem alguns tipos que normalmente são os mais raros, que normalmente acontece, assim, de não ter um tratamento bem estabelecido, então vai muito por tentativa e erro, então às vezes tentou um protocolo específico, recidivou por um tempo, houve remissão por um tempo, daqui a pouco recidivou, então vai muito em tentativa e erro, tateando, né, o que vai funcionar, o que não. E vai controlando, vai fazendo os exames, acompanhando. Exatamente. E assim vai. Mas assim, um caso que eu menciono muito, assim, é até o meu caso. Eu tive um linfoma, né, em 2017. E desde o começo os meus médicos falavam: olha, não se preocupe, porque o teu tipo de câncer, apesar de ser muito agressivo, ele costuma responder muito bem ao tratamento. E a gente não tem histórico de recidivas do teu tipo de câncer. Então até que bom, né, que a gente sabe que alguns tipos têm essa característica, né? Mas ainda não é possível a gente afirmar isso para todos, né? São alguns específicos, assim. Sim, mas então, na verdade, esse caso de voltar ou não, na verdade, é porque é isso que você falou, né? É o controle, é a resposta ao tratamento, cada pessoa é cada pessoa, Exato. cada situação é cada situação. São muitas variáveis, e também se o diagnóstico foi precoce, a chance de voltar também pode ser menor, isso também ajuda. Sim, né? É muito, muito interessante esse tipo de informação, tá? Pessoal, você que está passando por isso, né? Estamos aqui, Casa Guido tá aqui, né? A gente tem tantas redes de apoio, né? A das mulheres, rede feminina de combate ao câncer, dos homens também. Ó, que bacana o assunto de hoje, apesar de forte, necessário. Suzana Celestrino, obrigada, Suzana. É isso, a gente tem que falar disso, né? E tornar ele leve, natural, pra gente ter informação e buscar a saúde de todo mundo. Com certeza. O nosso tempo voou. Eu queria que tivesse parado aqui, porque tô quase na hora de eu já entregar, que tô até meio atrasadinha, mas eu acho que foi por uma boa causa que a gente tá conversando, né, com a Lise. A Lisiene Campoli, que é biomédica. Eu não tinha falado, tá, gente? Doutora em Ciências da Saúde, eu gosto de, né, uma doutora aqui conosco, né? E hoje é a coordenadora do projeto Diagnóstico Precoce da Casa Guido, e também o nosso Schneider Neves, que é do projeto, né? É responsável. É o assistente. Assistente. Só assistente da doutora. É isso aí, então tá bom. É um trabalho em equipe, Gente, é tanta mensagem aqui que eu perco até a minha colinha, né, Ale? Obrigada, parabéns. E se quiserem dar o arroba da Casa Guido pro pessoal conhecer e ajudar quem não conhece. Já falou, arroba Casa Guido. Não tem segredo, né? E lembrar que a gente está no Setembro Dourado, né? Inclusive a camisa aqui, ó, verdade. Setembro Dourado, né? Sim. E por isso estamos aí também mais ainda frequentes, né? Nos meios de comunicação, rádio, TV, redes sociais, para fazer essa campanha, né? De conscientização, e também, né, além do Setembro Amarelo, nós temos aí o nosso Setembro Dourado. E que não seja só setembro, né? Que sejam todos os meses. Quando é que tá marcado o Setembro Dourado? O setembro é o mês inteiro. Ao mês inteiro. Tem algum dia específico? Não. É o mês de setembro, é o mês voltado para conscientização do câncer infanto-juvenil. Tá aí, pessoal. Então, mais do que nunca, arroba Casa Guido, tá bom? Vamos fazer mais uma pausinha e voltamos já já. Não saiam daí.